pessoal, hoje nós iremos estudar agora, na nossa segunda parte da aula, sobre substantivo. O substantivo é uma classe de palavras. Nós temos na língua portuguesa 11. Atualmente a gente considera 11 classes de palavras, antes a gente dizia 10, mas a gente considera 11 classes de palavras. Existem umas palavras que têm sentido próprio, né? Só algumas outras. E aí, nós temos o substantivo. Esse substantivo, ele é importante primeiro porque vocês já imaginaram como seria vocês conversarem para dizer, pegue o celular, se não houvesse uma palavra para nomear o celular? Os objetos, as ações, a gente ficaria apontando ou desenhando tudo. A nossa comunicação, ela se torna mais fácil, prática, inteligível, porque a gente tem uma classe de palavras para nomear os objetos, as ações, os sentimentos, os seres imagináveis ou não. Então, essa é a classe de palavras que representa, ela é a mais importante dentro do grupo nominal. A gente costuma dividir as 11 classes de palavras em grupo nominal e grupo verbal. Dentre o grupo nominal, quem comanda, quem determina as regências é o substantivo. Então, por isso é muito importante vocês estarem atentos, ler bastante, revisar, perguntar para poder entender o que é o substantivo. A nossa aula de hoje tem o objetivo de vocês entenderem e saberem identificar o substantivo, para na próxima aula a gente começar a classificar esses substantivos. Não vamos tentar dar tudo de uma vez para a gente realmente conseguir aprender. Então vamos passando aqui. Esse daqui se chama uma nuvem poética. São palavras que de acordo com o que vai sendo mais utilizado na internet, acaba tendo destaque. Nessa nuvem poética em especial, só existem palavras que são substantivo. Cama, homem, Brasil, mundo, nomes, pessoas, menino, cama, lugares, fadas, faca, amor, passatempo, pedra, roupa, chuveiro, árvore, gato, arco-íris, animal. Então, essa nuvem poética, ela foi construída com uma classe de palavras em especial. Essa classe de palavras que foi utilizada na construção dessa nuvem poética foram os substantivos. Nessa imagem aqui, eu trouxe imagens por exemplo, de desenhos, né? E qual é o nome disso? A gente dá um nome, por exemplo, rosa, vela, fada, o personagem piu-piu, caixa, navio, envelope, menino, menina, cachorro, cavalo e gato. Esses nomes que a gente nomeou são substantivos, eles dão nome a esses seres, objetos, móveis, transportes, animais. Então, vamos ao conceito. Substantivo é tudo que nomeia. O que é nomear? Dá nome. Vamos lembrar que quando a mamãe de vocês estavam grávidas, ela teve uma preocupação em dar um nome. Então, esse ato de dar nome, por exemplo, o seu nome é um substantivo. Então, dar nome às coisas em geral. O seu nome em específico é um nome próprio, é um substantivo próprio. Então, substantivo é tudo que pode ser visto, né? O celular eu posso ver, ser visto. Pegar ou sentir. E também, ele podem dar nomes a coisas imaginárias, né? Que a gente não vê, não pode pegar, mas a gente tem uma imagem. Ou pode sentir, por exemplo, amor. A gente não pega o amor, mas a gente sente o amor. Raiva. Eu estou com raiva. Eu não posso pegar, mas eu sinto. Então, é um sentimento.
Uma função importante e que dá para a gente identificar o substantivo é que ele é sempre precedido de um artigo, ou seja, o artigo ele se encaixa antes do substantivo. Então, posso falar a casa, o menino, o forno, a panela, são exemplos de substantivos. Então, para sintetizar, então, o que é um substantivo? É uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, sentimentos, ações, lugares ou fenômenos. Os substantivos dão nome a elementos do mundo real e do imaginário também. Por exemplo, saci. Vocês já pegaram, sentiram um saci? Não, mas a gente tem a imagem do que seja um saci. Tem a imagem do que seja Deus, do que seja uma fada. Exemplos. Colômbia, o nome de um país. Bola, o nome de um objeto, de um brinquedo. Medo, o nome de um sentimento. Trovão, o nome de um fenômeno da natureza. Paixão, outro sentimento. Então, os substantivos podem dar nome a lugares, a Alemanha, Porto Alegre, Brasil, Barreiras, a sentimentos, raiva, amor, tristeza, dó. Estados, alegria, tristeza, qualidades, honestidade, sinceridade, ações, corrida, pescaria. Eu trouxe um texto aqui para vocês, esse texto ele é muito interessante. Ele é um conto de como se fosse um dia de uma pessoa. Ele pode ser considerado um texto narrativo, mas nesse texto não tem verbo, não tem artigo, não tem nada. Esse texto em especial, ele foi construído apenas com substantivos. Eu vou ler só um pedacinho dele para vocês entenderem. Então, chinelo, vaso, descarga. Bom, então ele acordou, calçou o chinelo, foi ao vaso sanitário e deu descarga. Provavelmente fez alguma coisa. Depois pia, sabonete, o quê? Lavou as mãos. Água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel. Perceberam que tem uma sequência lógica e narra as ações que ele vai fazendo ao longo do dia, seguindo uma sequência cronológica de tempo, ok? Agora vocês vão fazer a atividade e espero que ficaram compreendidos do assunto. Olá, pessoal. Hoje a gente vai explicar sobre classificação de substantivo, que foi o nosso último vídeo no qual eu expliquei para vocês sobre o conceito do substantivo e mostrei como vocês poderiam identificar um substantivo num texto. Hoje a gente vai adiantar o conteúdo e falar sobre classificação do substantivo. Mas antes disso, vamos ver o conceito, né? O substantivo é tudo que nomeia. Então, todas as palavras que dão nome a algo, essa palavra vai ser um substantivo. Substantivo é tudo que pode ser visto, pego ou sentido. É também precedido de artigo. Quais são os artigos, professora, para eu me lembrar? Os artigos são os artigos definidos, ou as, ou os artigos indefinidos, uma, uns, umas. Então, uma menina saiu da escola. Então, o substantivo menino está precedido de um artigo, uma. O menino brincou de bola. No caso, menino está precedido do artigo o. A classificação do substantivo primeiro se dá quanto ao sentido, né? O substantivo pode ser comum quando é um substantivo comum, geral, não designa um substantivo dentro da espécie. Por exemplo, pedra, computador, cachorro, homem, caderno, cidade. Já o substantivo próprio, ele designa um ser específico dentro dessa generalidade. Ele se refere a um ser específico. Quando eu falo Londrina, Dilson, Esté, eu estou individualizando esse substantivo. Ou mesmo Barreiras, Brasil, Anthony, Maria Luísa, eu estou especificando um ser dentro da sua espécie. Uma característica comum do substantivo próprio é que todo substantivo próprio ele deve ser grafado com letra maiúscula. Então, ao escrever um nome
que seja substantivo próprio, eu obrigatoriamente tenho que escrever a letra maiúscula no início. Outra classificação é quanto ao substantivo concreto, é aquele que designa seres que existem por si só ou apresentam-se em nossa imaginação, como se existissem só. Então, ele pode ser um ser da minha imaginação, como saci, fada, mas ele vai ser substantivo próprio porque tem uma imagem, porque ele existe por si só, não depende de outro ser. Então, ar, som, Deus, computador, esté. O substantivo abstrato é aquele que designa práticas de ações verbais, existência de qualidades ou sentimentos humanos, por exemplo, saída, beleza, saudade. Então, eles são substantivos que eu preciso de um ser para que sinta, para que pratique ou para que tenha aquele substantivo. Agora vamos classificar o substantivo quanto à formação da palavra. Então, quanto à formação da palavra, o substantivo pode ser substantivo primitivo, então vou analisar a palavra. É primitivo por quê? Porque ele não se origina de outra palavra existente. Ele dá origem a outras. Então, pedra, jornal, gato, homem. Substantivo derivado é derivado porque ele provém de outra palavra, ele surge a partir de outra palavra. Por exemplo, pedreiro vem de pedra, que é o substantivo primitivo, jornalista de jornal, gatinho de gato, homenzinho de homem. O substantivo simples é formado por um único radical, ou seja, tem uma só palavra dentro. Pedra, pedreiro, jornal, jornalista. Já o composto é formado por 2 ou mais radicais. Pedra, sabão. Então, tem 2 palavras, ou seja, 2 radicais para designar um substantivo, certo? Entendido? 2 palavras, pedra e sabão, mas essa palavra pedra, sabão, ela designa um substantivo só, homem, rã, passatempo. E, por fim, o substantivo coletivo. É coletivo porque é uma palavra que está no singular, mas indica um elemento diverso, indica um conjunto de uma espécie. Por exemplo, carro, frota. Então, frota é um substantivo coletivo. Quando eu falo a frota de carros, a frota da prefeitura, então, a frota é um carro só? Não. São vários. A quadrilha foi presa. A quadrilha é um ladrão só? Não, são vários. O acervo da biblioteca, acervo de quê? Um livro só? Não, vários. O elenco, um conjunto de atores. O código de livro, por exemplo, ele ganhou um cacho. Um cacho de quê? De uvas, de bananas. Mas vai ter uma uva só, uma banana só? Não. Por exemplo, um buquê de rosa, vai ter uma rosa só? Não, várias. Mas a palavra código, elenco, acervo, quadrilha, frota, buquê, cacho estão no singular, mas o sentido, o significado é de um coletivo, de um conjunto. Aqui para vocês entenderem isso. Então, o substantivo, eles têm as seguintes classificações. Comum ou próprio. Ou o substantivo é comum ou é próprio, ele não pode ser os dois ao mesmo tempo. Mas um substantivo, ele pode ser comum, concreto, primitivo, simples e coletivo, certo? Então, eu separei assim para vocês perceberem. A cada par comum, próprio, concreto, abstrato, o substantivo ele vai ser um, mas ele pode ter várias classificações. Ele pode ser próprio, concreto, primitivo, simples e coletivo. Ok? Por hoje é só.